Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e, claro, coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Hoje eu vou tirar uma cartinha do Tarô das Bruxas, depois a gente abre o baralho cigano e, se sobrar tempo, a gente vai pro oráculo dos dragões, combinado? Vamos lá? Por favor, Tarô, qual carta conselho pro nosso dia? Por favor, Tarô, qual carta conselho pro nosso dia hoje? Geralmente eu não deixo carta cair, mas dessa vez ela meio que implorou para ir para a mesa. Vamos ver o que ela vai querer falar com a gente. 9 de bastões. É a carta que fala assim, olha, eu sei que as situações tão difíceis, eu sei que você já está machucado, cansado, desgastado com essa situação, mas não desista, persista. Então, a primeira energia já vem falando com a gente assim, olha, se você está passando por alguma situação que está sendo muito cansativa, muito exaustiva para você, que você já está meio desgastado com essa situação, tá querendo abrir mão, tá querendo deixar para lá, tá querendo desistir, o 9 de bastões já falando, não, persista, insista um pouco mais. Eu sei que desafios, eu sei que problemáticas, eu sei que dores estão apresentando aí no caminho, mas olhe para tudo o que já aconteceu. Olhe para toda a jornada, para todo o caminho que você já trilhou e veja se de fato é momento de desistir depois de tudo. Não é, persista. Se alguma situação aí no seu coração, na sua vida, te causou dor, causou sofrimento, mágoa, e você tá falando assim, olha, isso não tem mais caminho, não tem mais o que dar nessa situação, as cartas vêm falando assim, pode ser que um tempo seja necessário, um descanso seja necessário, mas não é para abrir mão dessa situação. É como se falasse assim, olha, esses machucados, essas problemáticas, essas tormentas, elas não vieram para que você desistisse. Elas vieram para organizar aquilo que não estava dando certo. Elas vieram para te trazer aprendizado e maturidade, para traçar um elo responsável, sólido, maduro. Então, essas problemáticas que te machucaram, que te magoaram, elas não vieram para você abrir mão daquilo. Elas vieram para você ajustar o que precisa ser ajustado, amadurecer, entender, aprender o que precisa ser aprendido para o retorno ser justo, para que aquilo dê certo de verdade. Sabe quando a gente quer muito que algo dê certo, fala, agora chegou a minha vez, isso vai dar certo, porque eu sinto que isso vai dar certo, eu sinto que isso é pra mim. E aí quando você começa a se jogar naquela jornada, você começa a ver desafios, você começa a sentir dor, as coisas podem te machucar, e você fala assim, poxa, dessa vez eu sentia que era pra mim, dessa vez eu sentia que era algo que podia dar certo. E aí a gente começa a apanhar da situação, sabe, se machucar e fala assim, quer saber, eu vou abrir mão disso, porque, poxa, por mais que eu sentisse que aquilo ia dar certo, tá me machucando, eu vou desistir. E o 9 de bastões é o oposto disso. Ela fala assim, não desista. Não é porque você encontrou desafios no caminho e se machucou, que você vai precisar ter a atitude, igual você já teve algumas vezes ali, de abrir mão daquilo. E não, entenda, por que isso me causou dor? O que eu tô fazendo de errado? O que fizeram de errado? O que eu preciso consertar nas situações? Só que abrir mão das coisas, porque elas te trouxeram desafios, é como se você estivesse abrindo mão do que você deseja, dos sonhos, dos desejos, das vontades. Então, o 9 de bastões é uma carta de uma pessoa experiente, que aprendeu com as dores a tirar daquilo ali aprendizado, maturidade, sabedoria, para nivelar as questões. Às vezes você está num emprego que você sempre sonhou. E aí, poxa, sonhei sempre com isso, mas cheguei aqui, encontrei vários desafios, chefe problemático, gente, sabe, um monte de coisa. E aí fala, pô, eu quero chutar o balde, eu quero sair, eu quero ir embora.
Isso não é pra mim. Por mais que eu quisesse muito, isso não é pra mim. E aí as cartas estão falando, não, aprenda a lidar com essas situações. Aprenda a lidar com o seu chefe, aprenda a se posicionar, mas não abra mão daquilo que você sentiu que era importante pra você. Às vezes tá num relacionamento, poxa, eu senti que essa era a pessoa certa, eu senti que essa pessoa que estava conectada com aquilo que eu queria, eu tô cansado das coisas darem errado, eu tô cansado de entrar em caminhos que não eram pra mim, eu senti que era essa pessoa. E aí começa a vir desafios, começa a ver que a pessoa pode pensar de uma forma diferente, se comunicar de uma forma diferente, lidar com as situações de uma forma diferente, só que você sente que é aquilo ali. E aí a carta vem perguntando, você vai abrir mão disso? Será que não é legal entender, equilibrar as situações, aprender com a outra forma da pessoa também de lidar, ou aprender a se posicionar de uma forma a resolver os problemas? Mas o 9 de bastões sempre vai ser a energia de persista, insista, não abra mão. Porque aquilo que você sente, aquilo que vibrou dentro de você, é aquilo que era para ser. E quando vem os desafios, se você escolhe abrir mão daquilo e se afastar, você está mais uma vez escolhendo desistir de algo que era importante para você. Simplesmente por desafios que você poderia tirar aprendizado e resolver as situações. Então, um 9 de bastões pulando na mesa assim, sem eu deixar, é como se ela precisasse falar assim, olha, você está a um ponto de pular do barco. Só que se você for olhar bem todo o redor, você está tão perto de chegar na ilha. Então, por mais que as situações já tivessem te desafiado, desgastado, machucado, existe alguma coisa aqui que fala para você, isso foi parte de algo que veio para somar, que é algo que veio para você tirar um tempo para entender os desafios, entender como lidar com esses desafios e quando estiver preparado, se reerguer e lutar por aquilo. E aí a carta que saiu de fato na leitura é um Rei de Cálices, que é o amadurecimento emocional. É uma pessoa, principalmente de energia masculina, que é um rei que aprendeu com os desafios a amadurecer emocionalmente para lidar melhor com as situações. Então, para o dia de hoje, entenda que... Aí agora eu entendi por que as duas cartas estão conversando. Entenda que os desafios que apareceram não foram para você se sentir insegura, inseguro, ou incapaz, ou insuficiente. Não! Os desafios que apareceram foram uma forma da vida te falar que você já estava pronto ou já está pronto para lidar com os desafios de uma forma madura. Isso vai te trazer estabilidade emocional, isso vai te trazer amadurecimento emocional. Então, desistir disso te coloca novamente lá atrás para aprender tudo de novo. Siga o seu coração, mas entenda com maturidade que desafios vão aparecer. Abrir mão daquilo por achar que é incapaz, insuficiente, que não vai funcionar, é declarar derrota, sendo que a vitória já era sua. E por que eu falo isso? Porque no fundo do deck é a carta dos 6 de bastões. É a carta da vitória. É a carta de um guerreiro que foi pra luta, se machucou um pouquinho, amadureceu e voltou. E quando ele volta com vitória. Ele volta comemorando aqui, ó. Tem até um casal aqui comemorando, pessoas atrás. O As de Espadas. Eita! Alguma conversa, comunicação clara que pode ajudar nesse sentido. E o As de Cálices, falando de amor. Meu Deus! No fundo do deck ainda é uma justiça. É como se as situações precisassem de um equilíbrio para serem resolvidas, mas que conversas claras, abertas, pode trazer mais clareza emocional, resultados positivos e, claro, um 6 de bastões, que é a carta da vitória. Então, não desista. Se você está passando por alguma batalha, seja ela amorosa, espiritual, profissional, você tem tudo para sair vencedor disso. Aquilo que você pensou lá atrás, que tipo assim, é isso que vai dar certo, vai dar certo. Só que uma jornada para dar certo, ela também tem desafios. E a gente tem que confiar no nosso potencial. Não é momento de abrir mão
daquilo que é importante para você. Não é momento de abrir mão daquilo que você sentiu que era para você. Não deixe as inseguranças, a complexidade de algumas questões fazerem com que você recue. Fazer com que você ache que, mais uma vez, não é para mim. Porque nessa a vida vai passando, e vai passando, e vai passando. E você não aprende o que você tem que aprender. E às vezes o que você precisa aprender é que é necessário encarar os desafios de frente, sem desistir. Porque os 9 de bastões falam, não desista. Então, dar um tempo de algumas questões é muito importante para encontrar o equilíbrio. Mas depois disso, é interessante buscar clareza. E o As de Espadas aqui vem falando sobre verdades, sobre comunicação, sobre estar aberto a falar. E o As de Cálices fala sobre amor, sobre sentimento. Por exemplo, eu estou num trabalho e isso está me incomodando e era algo que eu idealizei, que eu queria muito, que eu projetei, que eu sonhei. Mas, pô, tá tudo dando errado. Meu chefe pega no meu pé, meus colegas, o trabalho não é aquilo que eu queria. Pô, mas é algo que você gosta? É algo que você queria de fato? Que você tem carinho? Pô, não desista. Tira um tempo, vai pensar naquilo ali do que você pode fazer diferente. Tenha uma conversa mais verdadeira, clara, se posicione. Coloque sentimento naquilo que você faz. Que caminho tem? Não é momento de abrir mão de nada da sua vida. Vamos parar com essa crença limitante de que quando começa a vir muito desafio, a gente tem que desistir. A gente tem que simplesmente cortar, deixar pra lá. Não. Isso é a gente sabotar o nosso próprio processo de felicidade, ok? Deixa eu ver o que o baralho cigano... E todo mundo faz isso, tá? Eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso, porque muitas vezes a gente tá tão acomodado às coisas darem errado. Ah, já deu errado uma vez, deu errado 2 vezes, deu errado 3 vezes, e a gente fala assim, cara, eu não vou pagar pra ver. Não vou pagar pra ver, eu vou desistir. Eu sei, eu faço isso. Eu tenho certeza que você faz isso. Só que até quando a gente vai fazer esse movimento? Até quando a gente vai ficar um passo da ilha? Até quando a gente vai ficar a um passo de ver aquilo se concluir, dar certo? Porque os desafios que aparecem a gente sempre acha que não vai conseguir resolver. Ou muitas vezes a gente prefere esconder aquilo da gente do que lidar com clareza. Então é momento de amadurecimento. Vamos lá, baralho cigano, por favor, qual carta conselho pro nosso dia? Saíram tantas cartas, parece que eu tô fazendo um jogo. Vamos lá, por favor, baralho cigano. Perdas, obstáculos, falsidades e o cigano. Meu Deus, caminhos, novidades e honrarias. Vamos lá. Hoje a leitura tá que tá. A gente já começa falando o mesmo que eu tava falando no início da leitura. Às vezes a gente abre mão, a gente se perde no caminho por achar que tem muitos obstáculos e as situações estão manipulando a gente, as situações estão querendo que a gente seja de uma forma que a gente não quer ser, né? Então a gente fala assim, olha, esses desafios estão querendo me tirar da minha essência, esses desafios estão sendo traiçoeiros para mim, então eu prefiro abrir mão. Aqui eu vejo mais uma vez um rei de cálices, aí vem um cigano. Então, assim, é o nosso lado racional. Pode ser uma leitura para um homem ou para uma pessoa que tem que estar com o lado racional mais aberto, né? Então, assim, eu já vejo aqui por essa energia a mesma coisa que eu estava falando com o tarô. Por isso que eu adoro o baralho cigano, porque ele completa, né? Então, assim, às vezes a gente, por achar obstáculos ou por achar que as situações estão criando desafios pra gente e que estão moldando, manipulando a gente ou querendo que a gente seja de uma forma que a gente não quer ser, que a gente resolve abrir mão. E aí vem a carta dos caminhos, das novidades e das honrarias. Muitas vezes, quando a gente abre mão por achar que não vai conseguir superar os desafios, a gente se perde no caminho. E aqui já vem falando assim, olha, existem novidades nesse caminho que vão te trazer honrarias. Então, não é que os obstáculos estiveram aí para te parar, para te manipular, para te criar problemáticas. Isso é um processo de sabotagem. Quando uma pedrinha aparece no caminho, principalmente no baralho cigano, é porque você já está pronto para resolver. Essa pedra é totalmente removível. Só que você tem que entender que as situações precisam de um pouco mais de astúcia, de malabarismo, de entender, de tirar a máscara. E nem sempre é a máscara do outro, às vezes é a nossa própria máscara.
É entender o que a gente está enganando pra gente mesmo. Às vezes a gente entra num movimento até de covardia, de falar assim, ah não, eu não vou lidar com esses desafios aqui, pra mim não serve esses desafios. E aí a gente está se sabotando. A carta do urso é a sabotagem em pessoa. Então vamos parar de achar que a gente não é suficiente ou capaz para lidar com os desafios que aparecem no nosso caminho. Porque quando a gente começa com esse movimento, com esse pensamento, a gente perde muita coisa. E que não vale a pena. Caminhos que podem ter novidades e honrarias. Você é vitorioso dessa batalha. O conceito da leitura é essa. Você é vitorioso dessa batalha. A partir do momento que você não desiste dela. Quando você desiste, você volta lá atrás. Para os desafios anteriores. Você começa novamente a mesma fase. Sabe, igual um jogo de videogame? Que a gente tá vencendo, e aí vai chegando perto do chefão, vem um desafio, e você fala assim, cara, eu já tô cansado de lutar com esses desafios, eu não vou conseguir, e você se sabota e perde, volta lá pro início. Então, assim, não é momento de se sabotar, não é momento de achar que perdeu. É momento de lutar por aquilo que estava dentro de você, que está dentro de você. Deixa eu ver o que o Oráculo dos Dragões tem para falar nesse momento, por favor. A leitura já está imensa. Combata os seus demônios, que é a carta da gente lidar com as situações traiçoeiras da gente mesmo, né? Das nossas sombras. Essa carta aqui fala sobre as nossas sombras. Combater as nossas sombras, as nossas inseguranças. Persista. Acredite em si mesmo. Pra dizer que eu não tô maluca. Igual eu gosto de falar nas leituras. Olha aqui. Combata os seus demônios. Persista. E acredite em si mesmo. Preciso falar mais alguma coisa dessa nossa leitura? Preciso? Não. Então, seja qual for o seu desafio, não é o momento de abrir mão dele. Persista. Insista. Tem tudo para dar certo ainda, acorda. Você já tem total potencial de lidar com essa situação e ter vitória nela. Você não precisa abrir mão das coisas. Você só precisa amadurecer as coisas para resolver elas de uma forma que seja justa para todos os lados, tá bom? Essa é a energia do nosso dia, que ficou imensa. Espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo. Fica com Deus, com a deusa. Tchau, tchau.